Vós me seis encarnada aqui nesse plano terrestre, às vezes confunde os parafusos e nesses confusão que vocês criam nas mentes de vocês, inevitavelmente é distorcido o que é real, o que é a verdade que está na frente de cada um de vós me seis. E isso se dá por cada um de vós me seis não saber ter discernimento diante das coisas, principalmente do que significa estar encarnado, do que significa as expiações e as provas de se estar encarnado. A primeira confusão que acontece na vida de vós me seis é não diferenciar esses pormenores e confundir e achar que a dor e o sofrimento de vós me seis é uma punição. E isso faz com que o que deveria ser tirado como oportunidades, possibilidades de crescimento, levado para um lugar de martírio, para um lugar onde as vicissitudes, principalmente as vicissitudes dolorosas, torna-se um grande empecilho e um longo e às vezes muito árduo sofrimento para alguns de vós me seis. Nos cantos esquecidos da alma humana, existem questões que ecoam por vidas inteiras. Por que sofremos? Por que enfrentamos desafios que parecem insuperáveis e insuportáveis? Nesta jornada, não estamos sozinhos. Hoje, neste vídeo, Pai Joaquim de Aruanda irá nos conduzir pelo caminho das sombras e da luz da existência. E viva Deus! Salve Jesus Cristo! Salve Nossa Senhora! Salve o Universo e todas as entidades da luz! Estou como Pai Joaquim de Aruanda e vós me seis agora vão receber uma informação que vai ajudar vocês a lidar com as vicissitudes de vós me seis e descobrir se vós me seis está tendo os momentos de dor, de sofrimento de vós me seis, como um mestre ou como uma prisão. A dor que vós me seis sentem não é um castigo, mas é um portal. Se vós me seis entenderem a dor, encontrarão um caminho para a liberdade. Muitos de vós me seis acreditam que estão presos em ciclos de sofrimento sem sentido, mas escolheram suas provas antes de nascer. Cada desafio que enfrentam plantado como uma semente por cada um de vós me seis, essa semente tem o potencial de florescer em sabedoria. Vós me seis encarnada aqui nesse plano terrestre, às vezes confunde os parafusos e nesses confusão que vocês criam nas mentes de vocês, inevitavelmente é distorcido o que é real, o que é a verdade que está na frente de cada um de vós me seis. E isso se dá por cada um de vós me seis não saber ter discernimento diante das coisas, principalmente do que significa estar encarnado, do que significa
as expiações e as provas de se estar encarnado. A primeira confusão que acontece na vida de vós misseis é no diferenciar esses pormenores e confundir e achar que a dor e o sofrimento de vós misseis é uma punição. E isso faz com que o que deveria ser tirado como oportunidades, possibilidades de crescimento, levado para um lugar de martírio, para um lugar onde as vicissitudes, principalmente as vicissitudes dolorosas, torna-se um grande empecilho e um longo e às vezes muito árduo sofrimento para alguns de vós misseis. Expiação, como o próprio nome diz, é para você expiar, é para vós misseis observar, para entender num primeiro momento com as mentes de vós misseis que é ferramenta, que é uma bússola neutra que espera de vós misseis a ação e a atitude inicialmente mental que será escolhida pelo espírito encarnado que vós misseis é, usando a mente de vós misseis. Expiar é isso. Expiar é observar, é analisar, é entender, é raciocinar. Quando é dolorosa a expiação, ou seja, imagina que uma pessoa está num trambuco. O que é um trambuco? É um trabalho. A pessoa está num trabalho. E lá no trabalho dela, ela convive com mais pessoas, lida com o ser humano, às vezes lida até com outras coisas que não é ser humano, mas que também é complicado. E nesse trambuco, nesse trabalho, essa pessoa começa a ter ali dificuldades, que seja pelo um desequilíbrio emocional da própria pessoa diante do problema a ser resolvido nesse trambuco, ou se alguma outra pessoa, ou até a própria ferramenta que ela está usando para fazer o trambuco, está dando trabalho. Há um desequilíbrio ali, gera-se uma desarmonia nela e fora dela. Isso é um momento, essa desarmonia, esse desequilíbrio na hora de fazer um trambuco, para que a pessoa observe, para que a pessoa raciocine, para que a pessoa pense, para que a pessoa entenda o que é aquilo e entenda aquele problema, aonde que começou aquele problema, como que resolve aquele problema, o que ela pode fazer para resolver aquele problema, como ela pode também fazer para não ter o problema. Espiar é isso, espiar é fazer isso. Só que essa explicação de espiar, como alguns de vós misseis que devem estar aqui vendo esse vídeo talvez saibam, vem dos estudadores. Entender o que é expiação humana necessita de um entendimento de estudador, que vem dessa linha branca dos espíritos kardecistas, onde eles explicam esses negócios de expiação, de prova, de regeneração e etc. Mas quantos da maioria de vós misseis tem interesse e faz esse tipo de estudador e faz esse tipo de pesquisa? A maioria de vós misseis não faz esse tipo de pesquisa. Então nós está vindo aqui nesse vídeo
através desse canal para conseguir fazer com que vós misseis espie agora no entendimento do que é a expiação. Punição, ela já tem um entendimento um pouco mais profundo. Punição não é imposta por nada fora de vós misseis. Punição, numas palavras variadas mais simples, é ignorância de vós misseis de usar a ferramenta bússola da mente de vós misseis para pensar. Então, só acontece nas expiações principalmente dolorosa, desafiadora, que cada um de vós misseis vive, a tar da punição, o tar do sofrimento, o tar do castigo, como outros falam, quando você ignora, quando você joga para lá, deixa de usar a sua mente no sentido positivo. Nas psicologia dos estudos de vós misseis, é chamado de entropia psíquica. Esse comportamento de não usar a mente com esforço positivo, com esforço de colocar ordem. E essa ordem a gente chama de negaentropia, que é realmente pensar. Mas não é pensar apenas de maneira racional, é pensar de uma maneira maior, de uma maneira abstrata e, se conseguir, de uma maneira espiritual. E caso não consiga, existe um outro plano que acompanha cada um de vós misseis, como foi falado que ninguém está sozinho, que ajuda vocês a pensar dessa maneira mais espirituosa, maior, mais abrangente, mais holística. Então, o que existe é sempre a oportunidade de expiar. E até o que é chamado de castigo, de punição, de karma pesado, karma negativo, é uma própria semeadura, é uma própria plantação naquele momento da expiação, que se está sendo dada a oportunidade de graça daquela situação desafiadora, problemática, de se expiar para solucionar, mas que também tem livremente a opção de ignorar e cair na arto-punição, no arto-castigo. Isto é um dos piores e mais causador na vida de cada ser humano encarnado e até desencarnado do que ele chama de castigo, do que vós o chama de sofrimento. Porque envolve de cada um que tem a mente, que tem livremente as possibilidades e na mão a tocha da decisão, a tocha de escolher, de decidir como que será tirado o proveito das expiação desafiadora, das expiação dolorosa. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro para vós misseis. Porque quando agora vir as expiação, e que vai continuar vindo por você estar aqui, e tem uma razão também de vós misseis estar aqui para expiar, você vai poder agora, sabendo que você é quem escolhe o que vai ser a expiação, melhor escolher. Mas para isso, para melhor escolher, é importantíssimo entender as informações que vêm do espírito de vós misseis.
Por isso que eu falei que a arma que resolve, a solução que resolve esse sofrimento que a grande maioria vive, que parece que não tem fim, e que faz às vezes até esses espíritos encarnados e desencarnados acreditar que viver é sofrer, que tem que sofrer, que leve vocês a observar, a espiar de um lugar maior, de um lugar que, por exemplo, eu vim aqui através desse canal falar, é um lugar que está levando para um ponto de reflexão maior, porque não é o ego desse canal falando, é a espiritualidade, a equipe espiritual que anda à beira desse espírito encarnado falando. E nós que está desse lado, que parece que é invisível, para a maioria de vós, mísseis encarnados, que é descrente, para a maioria de vós, mísseis, que é desencarnado, que fica descrente da existência da gente como consciência inteligente, temos uma visão, temos uma possibilidade de pesquisa, de estudo, de entendimento, também com as devidas permissões pelo alto, de enxergar, de perceber, de ver, de sentir e de até às vezes prever o que egos encarnados que são descrentes da realidade espiritual não teria condições e capacidades de ver, ficando apenas nos seus egos, ficando apenas desse jeito imparcial, que não leva em conta a mensagem que o Espírito traz, que o próprio Espírito encarnado traz pela intuição, pela a fala do Espírito com o próprio ego, quiçá seguir as inspirações, as intuição das equipes espirituais que anda com cada um de vós mísseis. Espiar para sair do castigo, espiar para se libertar dessas percepção ilusória de que tem que sofrer, de que só se purifica, por exemplo, sofrendo, se dá desse lugar do arto, dessa conexão que você faz com você mesmo, com o espírito que vós mísseis mesmo é, e também com as equipes espiritual e com os espíritos que está nas outras dimensões ao derredor de você, amparando, tentando de todas as maneiras te ajudar a vivenciar essas vicissitudes, sendo um espírito encarnado, de um lugar de expiação e de prova mais positivo, que gere para você muito mais expansão de consciência, entendimento, sem precisar sofrer. Mas é claro, nós não tá aqui para falar para vós mísseis que vai sumir o sofrimento se vocês começar agora a fazer isso, que é o quê? Começar agora a usar do refletidor, do pensador da mente de vós mísseis e também dos espíritos, que seria uma informação enganosa. Existe também a outra parte de tudo isso, que carza tudo isso. Porque se está acontecendo o sofrimento é porque ele tem uma carza. Ele não está acontecendo a Deus dará ar vento, ou ao acaso, à sorte, como muitos também acham que é sorte as coisas que acontecem. Mas o que tem que ficar claro, que o caminho que soluciona isso é encarar esse sofrimento. Mas de que maneira encarar esse sofrimento? De que forma se prostrar? De que forma
se relacionar com as vicissitudes, com as expiações, principalmente desafiadora, dolorosa? Qual que é a forma? Bom, a chave para isto passa através de qualquer prova que vocês vivenciem sem resistir. Ou seja, quando vós me seis parar de batalhar com a vida de vós me seis, vocês vão começar a ir para esse lugar de expiação e prova consciente. Veja, não vai parar a dor, não vai parar as vicissitudes, as expiação desafiadora, dolorosa. Um fato claro disto é o fato de você estar encarnado. O próprio Allan Kardec deixou claro isso no livro dele. Quando o espírito encarna, é como se ele iniciasse, ao encarnar, uma pseudo-escravidão, uma pseudo-jornada de expiação e prova que vai ter muito sofrimento, que vai ter muita vicissitude, que vai ser dolorosa, que vai provocar dor no ego encarnado, para o espírito encarnado ter a oportunidade de entender o que é a dor, de sentir o que é a dor, mas sem resistir a ela, sem querer lutar contra ela. Quanto mais vós me seis luta, batalha com as vicissitudes das vidas de vós me seis, mais ainda vai se prevalecer e repetir as vicissitudes desafiadoras, os momentos de muita dor, de muito sofrimento. Estar vivo já é uma expiação de muita dor para o espírito encarnado que cada um de vós me seis é. Então, esse é um jeito inicial, prático, ou seja, de fazer no dia a dia de vós me seis, que é ir para um lugar de observação e ação e atitude conscientes, que vem do cultivo da presença, do cultivo da permanência total da mente, do coração, da energia e da presença física de vós me seis a cada segundo de vós me seis vivos nos momentos. Aí sim, aí não se estará resistindo, não se estará batalhando contra o que a vida de cada um de vós me seis apresenta de vicissitude, apresenta de expiação e prova, principalmente das vicissitudes, expiação e prova desafiadora, que envolve passar, sentir e perceber dor e até um certo nível de sofrimento. Lembra que eu disse que tem uma causa tudo isso? O que vós me seis acha que é a causa de tudo isso? Onde é que nasce a causa? E o que torna essa causa um mestre ou uma prisão? Já foi falado para vós me seis aqui em outros vídeos onde é que nasce tudo isso. Como é que começa tudo isso? Vocês olham para o sofrimento como algo a ser evitado. Mas eu lhes digo, é no sofrimento que o espírito se purifica. Deus não coloca fardos maiores do que vocês podem carregar. Quando vocês entendem isso, a dor se dissipa e o aprendizado se transforma em amor. E entenda uma coisa, quando é falado que através do sofrimento se purifica, não significa que tem que se sofrer. Quando é falado através do sofrimento se purifica, o que é purificado nesse sofrimento? Nesse através do sofrimento?
é o ego de vós me seis. E também é a causa primária dessa própria vicissitude, desse próprio momento de expiação e prova desafiadora de dor que você está passando, que vai ser purificado se vós me seis, como eu disse, entender que o sofrimento que está acontecendo deve ser entendido, deve ser sentido, deve ser processado sem reatividade, sem lutar contra, sem praguejar, sem reclamar, sem lamuniar, sem falar coisas do tipo: por que que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia isso. Essas falas e outras falas que vós me seis falam é o início, e às vezes não é falado, às vezes é pensado, é o início de transformar o que deveria ser apenas um momento transitório de se entender o lado doloroso de se estar encarnado e de se viver a vida humana, passando a se tornar ele um fardo, uma coisa pesada que tem que ficar carregando, que é ruim demais, para que sofrer? E aí só aumenta, só cresce essa situação. Só se atrai, só se cria mais vicissitudes para se perceber que sentir dor e sendo um espírito encarnado, vivendo a vida humana, faz parte dessa vida. E purifica o ego de vós me seis. Doutrina dignifica, dá mérito para a vida encarnada de vós me seis possibilitar, vivenciar internamente em vós me seis e exteriormente na vida de vós me seis o outro lado dessa vida, que é o da harmonia, da plenitude, da bondade, da prosperidade. A vida aqui de vós me seis, ela tem esse contraste, ela acontece com esse formato devido ao nível médio da maioria das consciências encarnadas de vós me seis, que se encontra num nível de ainda muita expiação e muita prova, e na grande maioria dessas causas de expiações e prova tem o seu caráter de qualidade negativa, tem o seu caráter de qualidade de resistência a apenas perceber, observar e aprender com as experiências. Aí se repete, aí se encarna uma, se encarna duas, três, há 7.000 anos a maioria vem já se reencarnando para ter a oportunidade de transformar essas informações e energias gravadas na arma de vós me seis com esse caráter, com essa qualidade que para a maioria das informações gravadas é uma qualidade negativa. E o que vocês precisam entender de tudo isso, que é o que explica, pelo menos até onde vocês conseguem entender, porque tem muita coisa que a gente às vezes quer falar, mas não pode falar porque vocês não vão entender, é que isto, como eu já disse lá no começo desse vídeo, toda essa estrutura criada desse jeito, esse planeta, nesse nível de evolução que ele se encontra, a maioria das consciências, dos espíritos encarnados e desencarnados que se encontram ao derredor, vivenciando no orbe planeta Terra, na Mãe Gaia, antes mesmo de chegarem aqui, nos milhões de anos anteriores, como minerais, como ainda seres não tão conscientes do que são,
e do que estão sendo, vocês escolheram. Vocês disseram a si mesmo que no momento X da vida eterna que você vive, você ia vir num planeta X, numa galáxia Y, vivenciar a expiação e provação das informações e energias que estão gravadas na arma de Voz Mi-6. E aí foi se estruturado, foi se decodificado o que significa vivenciar como um espírito, como é que se vivencia isso, de que jeito que é que acontece tudo isso. Todas as perguntas que respondem como parar de sofrer e como viver mesmo sentindo dor sem sofrer, nos livros do Allan Kardec, no material estruturado por Allan Kardec, que em outras vidas foi Hermes Trismegisto, que está aí agora encarnado novamente como Pedro Augusto, e que está de novo falando, para ver se Voz Mi-6 compreende que Voz Mi-6 não é do mundo, compreende que Voz Mi-6 só está no mundo para vivenciar algo no mundo que vai grandificar e que vai permitir Voz Mi-6 cada vez mais vivenciar em uma qualidade de expressão, de percepção, de emanação e criação positiva. As vicissitudes, o que se chama de karma, dharma, positivo, negativo, bom, ruim e etc., nada mais é do que formas de pensamento da própria consciência primária de todas as coisas. Para quê? Para possibilitar o ambiente de informações, energias, sentimentos, pessoas, lugares, coisas que vão arremeter para cada um de Voz Mi-6 a informação e energia que está codificada na arma de Voz Mi-6, que precisa vir para fora com a emanação externa da presença dessa dualidade, bem e mal, luz e sombra. Não existe nada de ruim nisso. Não existe esse termo ruim. Esse termo ruim é um termo muito mal falado por Voz Mi-6. O que existe é energia boa qualificada e energia mal qualificada. Informação negativa e informação positiva. Por que existe, em suma maioria, mais informação, mais energia negativa do que positiva? Essa questão faz a gente perceber que nós estamos numa realidade, que a maioria de Voz Mi-6 está encarnado numa realidade, que as consciências que está encarnada aqui precisa de mais vicissitude, precisa de mais prova, de mais confirmação de que há muita coisa com energia mal qualificada dentro de cada um de Voz Mi-6 que está precisando da expiação e prova de Voz Mi-6 consciente, presente, aceitando, deixando aquilo vir à tona, assimilando aquilo, acolhendo aquilo, abraçando aquilo, entendendo aquilo, mas num lugar de não tomando aquilo como algo que tem que permanecer ou como algo que tem que se manifestar de uma maneira física. Aí agora vai para a física quântica, o que leva a entender que por que fica mais sofrimento, mais coisa ruim, mais não sei o que, mais aquilo, para a maioria. Não é tudo, mas para a maioria. Porque a visão que Voz Mi-6 tem de Voz Mi-6, que Voz Mi-6 tem da vida,
é a visão material. É a visão que tem que vir claramente o sofrimento para você dissipar ele. Ele não pode só ser sentido, às vezes percebido como um pensamento negativo e cancelado e já sublimado dentro de vós misseis. Aí aquilo tem que se cristalizar. Aí é onde se explica porque que para a maioria é uma luta, é uma guerra, é um negócio que tem que ficar exaustivamente vindo mais e mais prova de sofrimento, de dor, de desgaste, para ver se a consciência fica consciente, fica presente. Mas essa presença às vezes não é entendida por vós misseis como que tem que ser a presença física. Ainda a visão material, a visão cristalina da vida, no sentido da matéria. Vós misseis tem 7 corpos. Vós misseis é feito, em suma maioria, de eteriedade, de energia e mais ainda de informação, ou seja, de intuição, de pensamento, de luz. Essa parte densificada, esse negócio material, todo esse holograma condensado, de energia condensada material, que dá a base para a realidade espiritual que você se apresentar, só representa apenas uma porcentagem muito pequena de vós misseis, que é mais ou menos uns 15% de vós misseis. Então, quando é falado, deixe de lutar contra a vida de vós misseis, isto é, fique presente na vida de vós misseis, é a presença interior, é a presença mental, emocional e espiritual de vós misseis. A cada nanosegundo da vida de vós misseis. Percebem como é difícil isso? Se vocês olham o quanto de distração, o quanto de informações e energias que te levam a negar o ficar presente, a fugir do ficar presente. E é justamente na parte de o sofrimento purifica o espírito, é que entra também por que isso acontece. Por que isso ainda está acontecendo em larga escala e para a maioria? Porque nenhum espírito, seja ele menos adiantado ou mais adiantado, irá conseguir galgar estados interiores, estados exteriores de consciência sem mérito, sem provar na dificuldade para si mesmo e para ninguém mais e nem para Deus que ele é digno de estar sentindo e vivenciando energias mais qualificadas, com qualidade positiva, estrondosa, astronômica. Ele tem que provar. E aí, a grande maioria, já muitas encarnações, vem empurrando com a barriga, isto é, resistindo bravamente e agregando em si mesmos mais ainda informações e energias que vão provocar mais adiante mais vicissitudes, mais expiações dolorosas e desafiadoras que o afastam de simplesmente, porque é simples, viver na plenitude, na bondade, na luz. É simples, só que tem que ter merecimento, tem que ter
mérito. Não tem jeitinho, não tem como pular a cerca, passar debaixo da cerca, racionalizar de maneira egóica e jogar para debaixo do tapete, aceitar a tudo e a todos do jeito que é e está, e que o todo está e vai continuar criando até dissipar as escolhas erradas, dissipar as percepções, as expiações negativas de resistir, de negar a realidade espiritual, a realidade material e as infinitas realidades e possibilidades que o todo emana. O todo está usando o tempo inteiro cavalos, ou seja, médiums, pessoas, tudo para propiciar para todos a oportunidade de enxergar o grande quadro de um ângulo diferente e de uma nova perspectiva, que é diferente da perspectiva atual que a maioria está ainda persistindo em continuar observando e assim co-criando as realidades individuais e também influenciando inevitavelmente a criação das realidades coletivas. Que as palavras de Pai Joaquim ecoem dentro de cada um de vocês e que possamos lembrar que a dor não é o fim da jornada, mas o início de um despertar maior. No próximo vídeo, a gente vai falar de como você pode espiritualmente melhor escolher suas provas antes de reencarnar. Não percam! É um prazer e eu sempre vou fazer o que precisa ser feito. Um abraço e até o próximo vídeo.